Graça e paz, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Que lindo, né? Que Jesus nos transformou com o seu amor, com a sua bondade e misericórdia, em irmãos pela fé, irmãos pela graça, irmãos pela salvação. Tão gostoso a gente saudar o nosso irmão verdadeiramente. A paz do Senhor aos nossos irmãos, mas nem todos sabem o significado de uma saudação entre irmãos. Hoje é dia 25/1 de 2026, tá? Finalizando o mês de janeiro. Hoje é o aniversário de São Paulo, né? Se eu não me engano, da grande metrópole. Que Deus venha abençoando esta cidade. E também o aniversariante de um dos meus sobrinhos carnais, o Matheus Rocha. Que Deus abençoe você, meu querido. E os demais aniversariantes desse dia de hoje. Que Jesus abençoe sua vida. Muitas pessoas fazendo aniversário em janeiro. Assim como eu também, que foi logo no início, e é o primeiro mês, início de um ano promissor. E eu quero estar aqui trazendo a palavra de Deus, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 6 em diante, que nos diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e começaram que estavam nus, e que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeavam no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a narrativa, como se deu ali que Eva, foi seduzida, tentada, enganada pela serpente situosa, que representa a figura do próprio diabo, e ao comer aquela maçã, ela teria o conhecimento do bem e do mal sobre a influência segundo a serpente. Mas o que nos chama a atenção aqui é que quando ela come, ela também oferece ao seu esposo Adão. E ele come também, e ambos os olhos são abertos. Quantas mulheres hoje têm aberto os seus olhos, ou até mesmo fechado os olhos de seus respectivos maridos? Quando sai, muitas das vezes da casa que foi constituída para a oração ao Deus soberano, chega em casa muitas das vezes abrindo os olhos de seus esposos, filhos e demais parentes, e diz: o culto hoje foi uma bênção de Deus, a palavra do Senhor falou comigo, que pena, meu marido, que você não pôde estar lá, ou vice-versa, né? Mas muitos ainda continuam com os olhos fechados. E será que vai ter obrigação de Deus enviar ou levantar muitas das vezes uma serpente para que os olhos de muitos sejam abertos? Porque a igreja, tem muitas igrejas, irmãs, que ainda estão dormindo espiritual. Mas o contexto diz que ambos, depois que comeram, ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim na viração do dia, e fizeram para si
roupas de folhas de figueira. Do que é que nós estamos nos vestindo? Será que nós estamos verdadeiramente sendo vestidos da palavra de Deus, do conserto de Cristo, da transformação? Ou nós estamos nos escondendo dos olhos dele, ou correndo para tentar nos esconder? Porque de Deus ninguém esconde. Adão sabia com Eva que de Deus ninguém se escondia e tentaram se esconder e cobrir os seus corpos com folhas de figueira. Tem muitas pessoas hoje encobrindo a verdadeira face e colocando folhas de figueira e deixando os seus corações impuros. E Deus está indo ao teu encontro, viu? Porque dele ninguém esconde nada. Hoje, quando eu despertei, o Senhor Jesus disse: muitos pregam a minha palavra de boca, só de boca, mas na hora de renunciar, as maçãs ninguém quer. Muitos louvam de boca, mas na hora que o louvor fala de conserto, de arrependimento, de perdão, ele solta o instrumento. Então não adianta nós querermos nos descobrir com uma casca velada ou com um nome só de crente e não sermos verdadeiramente cristãos em Cristo. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Podemos enganar os pastores, os irmãos dentro da igreja, maridos e mulheres muitas das vezes tentam um enganar o outro, mas Deus sempre revela, porque a palavra do Senhor Jesus, ela é espada. E quando ela diz que ela é espada, é porque ela veio para cortar, ela veio para sarar, ela veio para alimentar e ela veio para arrancar aquilo que não presta de nós. Que nós venhamos nos cobrir com o sangue de Jesus. Que nós venhamos tirar de nós as folhas de figueira que nós mesmos colocamos. Eu falei mal da minha irmã ontem porque ela falou primeiro. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei mal ontem de Alessandra porque eu passei, ela não me deu a paz do Senhor Jesus. Ela não me deu primeiro, eu também não dou. Isso é folha de figueira, viu? Não encubra um erro, uma falha, ou um tormento, ou a sua falta de caráter, muitas das vezes, tentando colocar figueira na sua cara ou no seu corpo, porque Deus vai andar no teu jardim, assim como ele vai andar no meu também, para a glória de Deus. Eu sirvo ao Senhor, mas na hora que o Senhor Jesus manda eu me consertar, eu digo: Jesus, te servi até ontem, porque a minha vida é minha regra, meus corpos minha regra. E Deus está indo ao encontro de alguém neste jardim. E o que aconteceu com Eva e Adão? Ambos seguem. Deus disse: enquanto viver, trabalhará e viverá do suor do teu rosto. Trabalha, Adão, trabalha. E Eva, tu vai dar luz, mas vai sentir a dor de parto. Nós não era para estar passando por isso, mas começou tudo lá no início do Éden. E hoje ainda a gente continua na viração do jardim, nos escondendo de Deus, fugindo de Deus, nos anulando de Deus, fazendo folhas de figueira como roupa para encobrir muitas das vezes nossas falhas, nossos pecados, altares que estão rachados, e muitos estão cobrindo com folhas de figueira, mas o Senhor vai descobrir. Contabilidades de igreja que tem caixa 2, o Senhor vai descobrir, em nome de Jesus. Pessoas que não era para ter pegado dinheiro com agiota e hoje estão na mão de credores e estão escondendo com folha de figueira, Deus também vai descobrir, porque o nosso Senhor, ele é limpo. Eu tenho tanto medo, eu sou falha, irmãos, eu sou falha, todo dia eu falho. Eu sou impulsiva, mas tem hora que eu me achego a Deus e tenho vergonha dos meus erros. Tenho vergonha
dos meus pecados, tenho vergonha das minhas fraquezas, tenho vergonha das preguiças, muitas das vezes que Deus manda eu fazer e eu não faço. E eu me chego perante Ele, eu digo, Senhor Jesus, me perdoe. Perdoe as minhas fraquezas. Perdoe as minhas transgressões, Senhor. Tira de mim, Senhor, o fardo que eu não posso carregar. Me perdoa em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando nós confessamos nossos erros, pecados a Deus, Ele nos perdoa. E a gente nos purifica, olhamos para dentro de nós, e quando vem o desejo de errar, quando vem o desejo de mentir, quando vem o desejo de falar o que não é lhe devido, você lembra que Deus está indo ao seu encontro, está vendo e está ouvindo todas as coisas, em nome de Jesus. Não costure folhas de figueira para esconder aquilo que Deus já conhece. Coloque tudo na graça e na presença dele, que ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para te transformar. Ele é poderoso para te dar saúde, conhecimento sobre a palavra, sobre a graça e sobre a retidão. Ter uma vida cristã com Cristo não é fácil. Não é fácil, porque muitas deixam o arado pelo caminho, irmão. Porque com Cristo nós temos que... A gente tem que abrir mão todos os dias de muitas coisas. Nós temos que renunciar, temos que colocar a casa em ordem. Temos que nos policiar, temos que nos vigiar. A Bíblia diz, orai e vigiai. Orai, mas vigia também. Porque se não vigiar no falar, vigiar onde pisar, vigiar com quem desabafar e vigiar onde estão te levando. E vigiar também o que come, em nome de Jesus. Porque muitos virão no nome do Senhor e vão anunciar, o Cristo está ali, ó, fazendo milagres, fazendo prodígios e maravilhas, só amor e ouro e prata. E muitos correrão para lá porque não conhecem o verdadeiro Cristo. Eu não gosto de fulano que só fala de pecado, só fala de arrependimento. A palavra de Deus é para nos limpar, é para nos purificar, porque foi para isso que ele morreu, para tirar de nós o pecado. E muitas das vezes nós estamos pegando de volta e colocando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito e amado, nos dê força para resistir, Senhor, às tentações da terra. Nos dê força, Senhor, para resistir à falsidade do ser humano. Nos dê força, Senhor Jesus de Nazaré, para que nós venhamos tomar posição, para que nós venhamos, meu Deus, tomar atitude perante a Tua palavra e o Teu querer. Que o Senhor dos Exércitos hoje comece a mexer com as cadeiras dentro da igreja. Comece a mexer com a cadeira dentro do Senado político. Que Deus comece hoje a arrancar as folhas de figueira de pessoas que se acham maiores, que se acham alguma coisa e não são nada. Que o Senhor dos Exércitos venha mostrar verdadeiramente quem é e quem não é. Que Deus venha nos abençoando neste domingo glorioso e que nós venhamos falar abertamente com Deus e com o nosso próximo. Nos perdoa, Jesus. Perdoa essa terra. Sare os servos e as servas de Deus que te buscam dia e noite, porque o mundo já é do maligno e muitos estão querendo e fazendo a vontade do mundo. E muitos que são agraciados pelo teu poder, pela tua palavra, se deslocam ainda de dentro do ministério, deturpando e acabando com os servos de Deus. Mas o Senhor está atento a todas as coisas e está passeando, colocando os becos em evidência e procurando os Adãos e as Evas que estão escondidos, acham que estavam escondidos de Cristo. Clama a mim e responde-te-ei e anunciarei coisas grandes. Não deixe de adorar pela sua fraqueza, porque Deus te conhece. Não deixe de louvar pelas suas falhas, porque o Senhor Jesus
nos conhece. Adore, busque força e fortaleza em Cristo, porque a alegria dele é a nossa alegria também. E vamos nos aleluiar com a graça de Deus. Hoje é dia de ornamentar a vida. Hoje é dia de ornamentar a casa. Hoje é dia de ornamentar a fé. Em nome de Jesus. Fica na paz do nosso Deus.